Tá. Passa a palavra, esteja à vontade, minha amada. Amém. A paz do Senhor a todas as irmãs em Cristo Jesus. A paz. Que o Senhor agracie cada uma nessa tarde. Aqui no Brasil é 12h30, né? E que o Senhor visite cada vida que está hoje assistindo essa live. Eu não sei qual o propósito, o fundamento, mas Deus tem as formas de trabalhar que nós não entendemos, nós não sabemos. Às vezes nós estamos aqui e não entendemos por que nós estamos aqui a ministrar ou fazer um trabalho ou um projeto, né? É porque tem vidas necessitadas nesse momento. Então, que o Espírito Santo de Deus, ele venha conduzir as nossas vidas nessa tarde, porque nós não fazemos nada sem ele, porque a honra e a glória é dele. Aleluia. Assim como a irmã estava ministrando aqui, louvando, que louvor lindo, né? Ela quer dizer que a nossa prioridade é Cristo, né? Ele está em primeiro lugar a nossa vida, ele que conduz a nossa vida em todas as áreas possíveis. Não tem como você dizer assim, o amor de Cristo me contagiou, eu tive um encontro, eu fui impactada pelo Espírito Santo, sem você sentir essa graça todos os dias, sem você ter a sede de buscar, né? Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, você se procura a se achegar mais a Ele, né? Buscar mais a Ele, porque a Bíblia diz que esse mundo ele já é do maligno, então não tem mais o que a gente se agraciar com Ele. Mas o Senhor nos deixou coisas boas para que a gente viesse usufruir, né? Como já foi dito, eu já vou entrar na palavra daqui a pouco, como já foi dito aqui, eu peguei um pouco de uma conferência, né, que estava aqui ministrada essa semana, sobre o templo, né, corpo, alma e espírito, né? Que nós somos constituídos por três, realmente. E as pessoas se esquecem que é o corpo, né, da gente, né? A nossa saúde mental, física, espiritual, um engloba uma a outra. Então, nós dependemos de um do outro para estar bem, né? E, às vezes, nós deixamos que a cegueira espiritual, muitas das vezes, o inimigo tenta cegar o nosso entendimento para que a gente não venha ter entendimento daquilo que o Senhor quer nos mostrar e ser melhor. A Bíblia nos relata, em Deuteronômio 28, que ele diz assim, se ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer, eu e você, nós não vamos correr atrás das bênçãos. A bênção vai vir até nós. Quer dizer o quê? O Senhor, ele manda, ele vai enviar no tempo certo, na hora certa. Por quê? Você está colocando, né, a sua confiança, você está colocando, né, descansando em Deus. Então, quando você descansa, o Senhor vai lá e faz por nós. É assim que a Bíblia diz, é assim que a palavra do Senhor está falando para nós. Quer dizer que ela chega até você. Então, não precisa você mendigar a atenção, não precisa você mendigar algumas coisas que muitas das vezes a gente fica mendigando. Então, quando você confia em Deus, Deus faz por você. Deus vai ao teu encontro, ele visita todas as suas necessidades. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde, né, é uma palavra bem conhecida, mas eu creio que vai falar profundamente ao nosso coração, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, que ele vai dizer assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dará vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta e o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou o jovem que é da terra de Israel. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: e logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou o Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Notai, pois, e vede,
que procuras um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgas tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberás que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: lá vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que eu sairia ter contigo, pôs-se de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Amém. Amém. A palavra do Senhor é essa palavra é uma história muito tremenda. Aí o Senhor, ele quer despertar. Eu já preguei essa mensagem em várias formas. Mas hoje pela manhã, em espírito, orando ao Senhor, disse: Deus, me dá uma palavra para eu ministrar lá na live. Eu não sei o que o Senhor quer falar com o teu povo, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o Espírito Santo, ele bradava ao meu coração a respeito dessa mensagem, dessa palavra. A Bíblia aqui está falando sobre o quê? Sobre Naamã. Quem era Naamã? Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. A Bíblia está dizendo que ele era um homem que ele tinha posses, era um homem poderoso, era um homem conhecido, né? Mas, porém, ele tinha o quê? Uma deficiência. Que tipo de deficiência ele tinha? Era uma deficiência da carne. E também ele tinha uma deficiência espiritual, mas ele não sabia essa deficiência espiritual que ele tinha. Que era essa deficiência? Era o poder aquisitivo, que é o quê? A pessoa apegada às coisas materiais, achando que o dinheiro podia fazer tudo. Isso era uma deficiência que ele tinha também. Só que ele não sabia que tinha essa deficiência. Por quê? Porque ele não conhecia a palavra do Senhor. Ele não tem entendimento dos milagres de Deus. Ele não tem entendimento do que o Senhor tinha para oferecer na vida dele. Então, a Bíblia vai nos dizer que diz que esse homem, ele pega consigo uma menina, a esposa de Naamã pega consigo uma menina. E essa menina, ela leva a cativa, quer dizer, a menina leva presa e essa criança vai se parar dentro da casa de Naamã. E quando essa criança, ela ouve falar que Naamã, ele tinha uma enfermidade, ele estava comentando, queria conversar a respeito, ele estava conversando a respeito dessa enfermidade e estava em busca de uma cura. Então, Naamã conversando, ele diz, será que se eu fizer uma carta, porque antigamente, na época da lei, né, todos os reis, magistrados, eles faziam uma carta de recomendação, né? E eles não poderiam se apresentar de qualquer maneira na frente do rei. Por quê? Eles tinham que se apresentar com roupas atrajes, né? Com roupas festivais, bonito, né? De boa aparência. Não era de qualquer maneira. E tudo eles levavam o quê? Para o sacrifício, né? O sacrifício era as pratas, o ouro, tudo de melhor. Ele fazia, ele separava. Então, essa menina, ela escuta, né? E fala lá dentro da casa de Naamã, diz assim, eu ouvi falar que existe um profeta. Olha que mistério. Existe um profeta com o nome Eliseu. E eu creio que esse profeta, ele pode te curar do processo que você está vivendo. E se vocês olharem esse tipo de enfermidade para o mundo de hoje, era como se fosse um quê? Uma AIDS, porque não tem cura, né? Era uma doença incurável. E aí diz a palavra do Senhor, diz que este homem, ele manda preparar os cavaleiros, né? Ele manda separar a prata, o ouro de melhor, tudo de melhor, e faz uma carta de recomendação para se apresentar diante do rei com uma petição. E diz que quando ele chega diante do rei, né, e o rei vê ele, diz, o que é, meu senhor? Ele disse, meu senhor, eu queria que o senhor, né, providenciasse, né, a cura, vamos supor, o procedimento para a cura, que eu soube que aqui tem um profeta, mas eu queria que o senhor fizesse a carta de recomendação para eu ir até ele. Aí o rei olha para ele e diz assim, acaso procura pretexto para romper comigo? Quer dizer, uma blasfêmia, né? Porque ele não tem poder para fazer cura de ninguém, não tem conhecimento, né? E ali Naamã já fica já desestimulado, né? Ele já fica um pouco, né, desmotivado e ele vai
querendo ou não, vai procurar o profeta. E quando ele chega diante do profeta, diz a palavra do Senhor, diz que quando ele chega lá, o profeta olha para ele e diz assim: eu tenho uma solução sim para o teu problema. E ele diz assim, ele quer oferecer a prata, ele quer oferecer o ouro ao profeta, e o profeta nem olha para ele, não recebe nada. E ele diz, não receba, porque eu trouxe para você. Ele disse, não. O negócio é o seguinte, para você ser curado dessa lepra, é necessário que você desça 7 vezes no Rio Jordão. Aí diz que quando o profeta ele vira para Naamã e fala isso, diz que Naamã ele fica meio irado, né? Fica meio constrangido, por quê? Teria outros rios melhores para ele mergulhar. Por que o rio de Damasco? Era um rio sujo, né? Não era um rio bom. Aí eu entendo já o trabalhar do Senhor na vida de Naamã. Por quê? Porque Deus não queria dar só uma cura física em Naamã, mas Deus queria proporcionar para Naamã uma cura espiritual. E ali ele respira e diz, não tem jeito, eu tenho que mergulhar esse rio. Eu tenho que crer, né? Eu tenho que crer para ver um milagre na minha vida. E ali o Senhor já começa a trabalhar na vida dele de uma forma tremenda. Que forma tremenda é essa? Já começa a tirar o orgulho no meio do homem. Né? Já começa a tirar o eu, já começa a trabalhar no eu, né? Muitas das vezes, né? Quanto de nós temos um eu, quanto de nós ainda temos um pouco de soberba, né? De não aceitar certas adversidades da vida, de não aceitar certas coisas que sobrevêm. Porque Jesus, me sobreveio isso, eu sou tua serva, eu oro, eu busco jejum, né? Eu tenho feito a tua vontade. E às vezes nós não temos a humildade, a sensibilidade para aceitar muitas das coisas, aquilo que vem para nós. Mas a Bíblia está dizendo que as coisas do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que o Senhor vai proporcionar para a minha vida e para a tua vida vai ser que nem eu e você entende. Às vezes o Senhor está nos dando livramentos, até de muitas vezes de coisas que nós não estamos enxergando, porque a Bíblia diz que a onisciência, onipotente e do Senhor é grande. Ele tem uma onisciência na vida. Ele conhece o oculto, o profundo. Eu e você, não. Ele conhece a maldade do ser humano, por quê? Porque ele prova os pensamentos. E o intelecto da alma, ele visita, né? É como diz a palavra dele, que ele diz que a palavra dele é como se fosse uma espada de 2 gumes, que ele entra entre juntas e medulas. Olha que coisa tremenda a palavra do Senhor, né? É a única que é apta a nos libertar, é a palavra do Senhor. Eu costumo falar que eu sou pentecostal até o tutano, eu amo os mistérios do Senhor, sabe? Eu amo mergulhar nos mistérios de Deus, eu amo fazer aquilo que o Senhor me manda fazer, os mistérios dele. Mas a palavra é a maior bússola que nós temos, né? É o maior enchimento da presença de Deus todos os dias que nós temos. Nós temos a incumbência de meditar mesmo na palavra, de se fortalecer na palavra. Porque a gente se fortalecemos na palavra todo dia. É a palavra que vai nos dar vida todos os dias, né? Então, aí a palavra do Senhor diz que Naamã, a Bíblia diz que ele mergulha no Rio Jordão. E ele faz esse mergulho de 7 vezes. Diz a palavra do Senhor, diz que quando ao 7º mergulho, quando Naamã se levanta, diz que a pele dele está igual à pele de uma criança. O que é que o Senhor, essa reflexão nessa tarde, o Senhor está passando para nós? De quê? Que a purificação que Deus faz no homem, no ser humano,
é tão perfeita que Deus não deixa marcas. Deus não deixa rachadura. Quando nós temos um encontro de verdade com o Espírito Santo de Deus, o eu do homem, o velho homem, a velha mulher, ele tem que ser arrancado de dentro para fora e não superficialmente. É o encontro de Jesus. Então, as aves de rapina, os carrapichos, né? Tudo aquilo que tem dentro de nós temos que ser moldado todos os dias, tem que ser arrancado de dentro de nós todos os dias. Nós temos que ser melhor a cada dia, todos os dias, porque a cada dia o Senhor nos dá uma oportunidade para que a gente venha a ser melhor. Aí eu fico aqui imaginando e entendendo. Tem pessoas que acham assim, pastor, a gente vê muito falar, né, de pastores, de missionários, de muitos servos do Senhor. E vê muito falar que diz que, porque fulano é pastor, cicrano é isso, tem uma unção sobre a vida, que errou, que fez isso e aquilo. E às vezes, por mau testemunhos, as pessoas não querem vir para Cristo, as pessoas não querem entrar na igreja. Por quê? Porque não estão focadas no amor de Cristo, estão focadas no defeito das pessoas. Só que as pessoas se esquecem que nós somos seres humanos, né? Eu sou tendência a errar, eu erro, eu falho. Mas nós temos a graça de Deus para nos libertar todos os dias, nos fazer novo todo dia, nos fortalecer todos os dias. A graça dele nos constrange todos os dias. A graça dele nos fortalece todos os dias. Então, é pela graça dele que nós estamos de pé. A graça dele tem nos sustentado. A graça dele tem nos fortalecido todos os dias. Então, o Senhor, ele nos sustenta todos os dias. Por quê? Porque ele nos dá... Por isso que ele diz na palavra dele que ele deixou o quê? Ele deixou o livre arbítrio. Deus não interfere na sua direção da sua vida que você vai tomar, você mesmo. Mas quando nós pedimos o direcionamento de Deus, aí é diferente. Por quê? Porque a sua vida você está pedindo a Deus para direcionar, está pedindo a Deus para controlar, está pedindo a Deus que Ele mande na sua vida. É diferente quando Deus manda. Agora, quando você mesmo manda, as coisas às vezes não saem do jeito que você quer. Por quê? Porque você quer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Amém? Então, que essa pequena mensagem nessa tarde, né? O Senhor possa visitar cada vida, cada mente, cada coração aqui nessa tarde. Eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei daquilo que você precisa, eu não sei qual é a deficiência que você tem, mas acredite tão somente que nós temos um Pai, que Ele é médico dos médicos por excelência. Ele cura, Ele faz milagre, Ele liberta e Ele transforma. E Ele é assim quando Ele faz conosco, porque diz que quando nós éramos velha criatura, que a gente não tinha entendimento das coisas do Senhor, diz que a Bíblia diz que nós éramos como um charco de lodo, olha, sem vida, sem esperança, sem expectativa de nada. Mas quando o Espírito Santo de Deus ele entrou dentro de nós, aí ele houve vida, ele houve transformação na minha vida e na tua vida. Por isso que a palavra do Senhor diz que não lembrei das coisas passadas. Por quê? Porque Deus faz novo todas as coisas na nossa vida. Então, quando vier um pensamento negativo, quando vier algo para te abater, para te deixar lá de baixo, você comece a repreender e comece a pensar nos planos, nos projetos que o Senhor já preparou para a minha vida e para a tua vida. Amém? E aqui eu agradeço a minha oportunidade nessa tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Eu estava aqui na expectativa. Amém. Ainda estava, né? Ainda estou. De quê? Do pão, esse pão foi tão assim gostoso, mas com gosto de gás, quero mais. Amém. Deus é maravilhoso. Eu falei é verdade. que minha amada, mas
Dá tempo, se a senhora quiser falar mais alguma coisa, né? Guiada pelo Espírito Santo, fique à vontade. Amém. Que eu sou muito assim, guiada no horário, né? Que me dê, você falou assim, a gente não sabe, né? E aí eu disse, ó, Jesus, tá, né? Eu louvo a Deus pela tua vida, né? Pastora, abençoada do Senhor. Grande é o mover da parte do Senhor na tua vida, no teu ministério. Do Santo de Deus, ele te conhece, viu? Ele te sonda. Nessa tarde, ele te fortalece. Amém. Ele abre isso mais. Eu vejo assim, no mundo espiritual, Deus te agraciando com mais dons, com mais intimidade com ele. O Senhor abrindo a sua visão de uma maneira tão grande, de calabaço, de ramanaya sai, viu? Receba da parte do Senhor. Ai, o colabachore manaya sai. O Senhor despedaçando um jugo sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre a tua caminhada, porque ele diz assim que a peleja não é tua, a peleja é dele, e ele continua pelejando por ti, ele continua guerreando a teu favor, de calabachore, camanarraço, de camanaiaçou, porque ele é fiel e justo para te justificar. Eu vejo um eu não sei o que te fizeram, eu não sei o que te justiçaram, mas o Pai está aqui, ele diz assim, que ele é justiça na tua vida e ele vai fazer algo grande aí na sua vida aí. Amém? Amém, minha mãe. Fique em paz, só até aqui Deus me ajudou. Eu vejo uma mulher clara, eu não sei quem é, está aqui nessa live nossa, né? Aquela levita que ela estava cantando, né? Quando eu entrei, ela estava louvando, adorando ao Senhor. Nayane. Eu não conheço ela, mas o Pai conhece. Isso, e quando ela estava louvando, eu via o Senhor entrando aqui, ó, no coração dela, sabe? Arrancando algo aqui de dentro do coração, movendo algo na vida dela tremendo, de calabaçura e manarraço, de camanaiaçá. E Deus tirando uma pedra de tropeço do caminho dela, abrindo as portas e as comportas do céu. Eu vi uma porta se abrindo para a vida dela. Não sei o que ela pediu a Deus esses dias, mas o Senhor fala assim, olha, estou eu entrando na peleja e abrindo a Glória. porta. Amém? Amém. Aleluia. Receba aí. Veja uma alegria da parte do Senhor no seu coração. Amém. Senhor, trabalhando aqui, ó, em água aqui e mexendo aí ó, no teu lar. Glória viu? a Deus. Amém. 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 Pronto. Até aqui me ajudou o Senhor. Glória ao Senhor. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Amém. Santo.